Visto, aleluias, glória a Deus. Meus amados irmãos, os irmãos podem se assentar. Você que está no seu lar, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu quero aqui meia hora emprestado. É o suficiente para falar nessa palavra que o Senhor me despertou, puxou minha orelha e chamou eu para ir para o monte. Então, nessa noite, o Senhor está convidando a noiva dele, a igreja dele, para estar no monte. Então, antes de eu estar aqui falando a palavra, eu quero louvar a Deus. Eu gosto de louvar a Deus e aproveitar que o irmão Caio está aqui. O irmão Caio, que tem uma voz, eu creio que é muito mais abençoada que a minha. Vou pedir para o irmão fazer uma capela comigo aqui. E quem souber, adore a Deus conosco, em espírito e em verdade. Aleluias. Jesus mesmo disse, chega a hora que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem como. Um adorador só pode adorar a Deus por verdade e em espírito. Aleluias. Quem souber, adore a Deus conosco. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Diga por ele. Em espírito e em verdade. Diga. Te adoramos, te adoramos. O que é para você? Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. O que é para você? Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, diga por ele. Te entregamos nosso viver. Cante com a alma. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver. Aleluia! Na onde? Na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias, para te adorar. Para te adorar, ó Rei dos reis. Sente a presença dele aí na sua casa essa noite. Você está entrando no ato agora, está entrando nos santos dos santos. Você está entrando sobre o véu rasgado na presença do Senhor. Então adore a Ele. Meu prazer é estar onde? Nos atos do Senhor. Meu prazer é viver. Aonde? Na casa de Deus. Onde flui? Onde flui o amor. Oh glória, aleluia, aleluia. Deus abençoe o irmão Caio. Depois da palavra o irmão traz um louvor, porque Deus vai ministrar um louvor. O irmão vai terminar louvando a palavra. Aleluia. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Aleluia. O salmista Davi disse, uma coisa pediu o Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Crente tem que ser assim, irmão. Tem que estar satisfeito, adorando o Senhor em todo o tempo. E não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus. Meus amados irmãos que estão na live aí, permita que agora entramos dentro da sua casa com a palavra do Senhor. O Senhor tem me despertado nessa semana sobre essa palavra. É uma palavra que é muito conhecida. Mas é bom a gente entender um pouco o contexto, porque é um momento tão maravilhado aqui, de Jesus se transfigurando aqui no monte. Mas se a gente analisar o contexto lá em Mateus, a gente vai observar o relacionamento de Jesus com Pedro. Porque aqui Jesus chama Pedro, Tiago e João. E ele se revela, mostra a glória da sua face, as suas vestes são reluzentes. Mas se nós observarmos o contexto, nós vamos lembrar que Jesus chama os discípulos. E ele pergunta, o que o povo diz de mim? E eles começam a falar, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é o profeta, um diz que o Senhor é João Batista, e vós, quem disse que eu sou? E aí Pedro, ele toma a frente,
com aquelas palavras: tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? Só que aí Jesus começa a falar para ele: agora é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja levado a Jerusalém e morra. Aí Pedro, sem entender, fala: não, Senhor, o Senhor não pode morrer. E aí Jesus fala para Pedro: para trás de mim, Satanás. E Jesus antes tinha dado as chaves do reino para Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, ó, eu vou te dar a chave do reino. Aí passa-se minutos depois, Jesus repreende Pedro. Aí aqui eu entendo que Pedro poderia ficar triste com Jesus, mas a Bíblia vai dizer aqui: e aconteceu que quase 8 dias depois, Jesus chama quem? Pedro de novo, João e Tiago. Então observa que o relacionamento com Cristo não é só no monte da transfiguração, não é só agora. Há momentos que Cristo também nos corrige, porque o Pai corrige a quem Ele ama. Mas aqui que nós vamos adentrar. Então, depois de Jesus ensinar a Pedro que ele tem que vigiar pelos seus pensamentos, mostrar para Pedro que o Espírito Santo revelou que era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus chama Pedro, Tiago e João. E nesse momento aqui que Jesus chama Pedro, Tiago e João, eu quero falar algumas verdades dentro desses versículos 28 e 29, do 30 ao 35. Primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, diante dessa palavra: Deus nessa noite nos convida a ir para o monte. Mas como assim, irmão Tiago? Vamos para o monte agora, lá, talvez no IP? Porque Jesus chama a gente. E a terceira coisa, Jesus chamou para uma única motivação, que era orar. Observa que Jesus chamou Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Então aqui, o grande motivo para ir para o monte é a oração. Ninguém vai para o monte para falar de novela. Ninguém vai para o monte para falar da vida de alguém. Eu só vou para o monte para orar, para consagrar e ter minha comunhão com Deus. Eu só vou para o monte para dobrar o joelho e saber o que o Pai quer da minha vida. Pai, fala comigo porque o teu servo te ouve. Irmãos, quem sobe no monte só tem um propósito, que é orar para o Pai e ver a tua glória resplandecente. Aleluias. Que o motivo do nosso monte nessa noite seja o motivo desses discípulos, é subir no monte para orar. Que o nosso coração esteja ardendo por orações. Aleluias. A segunda coisa que eu marquei: mas para ter intimidade com Jesus exige alguns desafios. O primeiro desafio é priorizar um tempo. Porque para orar sabemos que nós temos que ter tempo. E hoje nós estamos num tempo dizendo: eu não tenho tempo. Mas as igrejas estão fechadas. Então nós temos tempo para orar. Então só ora quem não quer. Só não busca o Senhor quem não quer. Mas nessa noite o Senhor está pedindo: me dê um tempo para falar contigo. Prioriza um tempo para me revelar para você a minha glória. Irmãos, aqueles que não oram, perde o momento de ver a manifestação de Jesus. Irmãos, quem não ora, não vê a glorificação de Jesus. Quem não ora, não consegue ouvir a voz de Jesus. Eu tenho certeza, se você orar, você vai ouvir a voz do Pai, dizendo: este é o meu servo, esta é a minha serva, que paga o preço, mas está de joelho falando comigo. Aleluia! Então, igreja do Cordeiro, a primeira coisa, o sacrifício, o desafio é: priorize um tempo para o Senhor. Irmão Tiago, não tem um tempo. Mentira! Porque nós temos que ter um tempo. É como a irmã Mariane disse aqui: talvez o tempo que você está no celular era o tempo de estar orando. Irmãos, foi revelado agora. Então, se Deus usa a irmã para falar isso, eu quero complementar. Então, por que não está orando? Porque está mais tempo no celular. Então, larga o celular e vamos orar, igreja do Cordeiro. Aleluia, quase derrubei. Vamos orar, porque eu estou esquentando. Eu vou deixar até para cá o pastor, que me perdoa, pastor. Mas eu não consigo, irmão Fábio, falar de Jesus calmo. Não tem como, meu coração arde. Porque Jesus corrigiu. Não tenho tempo, Senhor, eu tenho que trabalhar. Não tenho tempo, tenho que ver filho. Não tem tempo, você está no celular. Então, larga o celular, Tiago, e fala comigo. Irmão, eu comecei a priorizar um tempo. Eu estou acordando 5 horas da manhã. Não é para glorificar. É o tempo que eu tenho para orar. Então, eu acordo 5 horas, começo a orar e leio a Bíblia. E Deus tem falado comigo. Está entendendo? Então, se você acorda 6 horas para trabalhar, acorda 5h30, mas não deixa de orar, não deixa de subir no monte, não deixa que o seu coração fique sem ouvir a voz do Senhor Jesus. Mas, irmão Tiago, eu vou acordar cansado. Irmão, joga uma água gelada na cara, mas não deixa de orar para Jesus. Aleluia! Eu aprendi isso porque a gente acorda cansado mesmo, mas joga essa água gelada no inverno. Irmão, você estraga o olho na hora. Eu falei: eita, agora eu vou orar mesmo. Ninguém vai segurar você, irmão. Nesse frio, irmã Giane,
Joga água, você vai ver se você não vai orar. Fala, Senhor, não precisa nem jogar mais água, porque eu não quero água gelada. Eu vou orar de vez. Então, observa, eu preciso ter um tempo para orar. E nada mais do que nunca, nós estamos precisando orar, irmãos. A igreja está sofrendo muito com esse momento de fechar as portas. E aqueles que não tinham tempo de oração, infelizmente vai ficando vazio pelo caminho. É verdade. Mas o Senhor me despertou para despertar você. É tempo de voltar a orar e o Senhor vai te renovar no nome do Senhor Jesus. A segunda coisa é a reclusão. Eu gostei disso, irmão Fábio. O que é reclusão? É eu ter um espaço meu. Irmão Tiago, você está dizendo que eu tenho que ser individual? Sim, mas não ser individualista na oração. Porque Jesus, ele era individual. E saiu para o monte para orar. E retirou-se deles e foi orar. Jesus gostava de orar sozinho. Mas quando ele ia orar, ele orava por Pedro, por Tiago, por João, Bartolomeu, por Judas. Ou seja, irmão, tenha um tempo só você e Jesus. Seja individual, mas na oração, não seja individualista. Aí você pode orar para sua casa, orar pelo seu casamento, orar pelos seus filhos. Sabe por quê? O Senhor se alegra. Porque tem momentos que não tem como orar dentro de casa. Eu sou prova, eu tenho 3 filhos. Quando eu vou dobrar joelho, Samuel pula nas minhas costas. Que jeito eu vou orar? Tem que ser 5 horas da manhã. E aí quando eu acordo 5 horas da manhã, eu jogo aquela água gelada, que eu jogo só com a ponta do dedo assim, ó. Eu jogo com a ponta, eu sou sincero, irmãos. Eu não encho a mão não, eu jogo só com a ponta do dedo assim. E vou para a oração. É o tempo que eu tenho com o Senhor. E eu entrego o meu monte para o Senhor. E tem uma coisa, ele desce no monte. A gente vai ver aqui, irmão Nestor, que todo mundo que sobe para o monte, Jesus desce no monte. E quando ele desce, ele não desce de qualquer jeito. Ele desce resplandecendo as suas vestes, o seu corpo iluminado. Ou seja, irmão, Deus quer manifestar no seu monte nessa noite. Eu tenho certeza que tem irmãos que vão acordar de madrugada dizendo, eu ouvi alguém me chamar, parece que foi meu pai. Não, não é seu pai não, é Jesus chamando você para orar. Aleluia. Então, tem esse momento de reclusão, se for possível. Ora sem papai, ora sem mamãe, até sem a esposa. Mas não seja individualista na sua oração. Aleluia. Terceiro é buscá-lo por causa dele mesmo, não pela nossa necessidade. Então, quando eu oro a Deus no monte, eu vou buscar para ver a face, para sentir a presença. Eu não vou buscar pela minha necessidade, até porque Ele sabe. Mas a primeira coisa, antes de eu contar a minha necessidade, eu tenho que contar para Ele, Senhor, eu estou sedento de Ti. Senhor, eu tenho sede de Ti. Senhor, eu quero adorar mais o Senhor. Pai, eu quero ser mais fiel ao Senhor. Depois eu coloco a minha necessidade. Mas primeiro eu coloco o quê? A minha dependência dEle. A minha necessidade dEle. Ou seja, Senhor, eu posso perder tudo, mas não tem como ficar sem a Tua presença. Irmãos, é necessário nós, quando subir no monte para orar, conte a sua dependência para Deus. Eu sou dependente de Deus. Eu não sei se tem alguém na sua casa, mas eu sou dependente de Deus. O segundo tópico, no verso 29. Qual é o desejo de Jesus? Primeiro é o quê? Chamar para o monte. É intimidade, orar. A segunda coisa, Ele quer manifestar a sua glória. Irmãos, isso aqui é lindo. Então Jesus não quer só que nós oramos. A partir da oração, sabe aquela hora, irmão Nestor, você está orando, aí você esquece que está na igreja. Tem dia que você está orando em casa, você esquece que está em casa. Você começa a falar em língua estranha. Você começa a falar em mistério. Aí a sua esposa fala, o que está acontecendo lá no quarto? É porque Jesus veio no monte com você. Você falou em secreto. A glória dele manifestou dentro do seu coração. Aleluias, bem-aventurado o crente que ora, porque Jesus quer manifestar a glória dele dentro do nosso coração. Aleluias, eu marquei aqui, a visão da glória só é acessível àqueles que pagam o preço, porque para orar tem que pagar preço. Se eu perguntar aqui para a nossa carne, vamos orar, carne? Ela fala, não, vamos ficar em casa no sofá. Então eu e você pagam um preço quando vai orar. Porque a gente renuncia à carne e fortalece o Espírito. A gente vazia do Tiago e eu venho como irmão Tiago. Eu esvazio do meu eu e coloco Jesus na minha vida. Então por isso que eu e você, vale a pena pagar o preço. Vale a pena, como eu disse, se você só tem meia hora para orar, antes de trabalhar, ore meia hora. Paga o preço, vai dar sono no serviço, vai dar nada. Você vai chegar cheio do Espírito Santo no serviço. Você vai ligar a máquina, vai cantar louvor. Vou dizer, irmão, o Tiago é doido, sou doido nada. É porque Jesus me encheu lá em casa. Eu estou transbordando o que eu falei com ele. Aleluia,
eu sou crente maluco, eu quero que seja maluco por Jesus também, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos marcar aqui, por quê? Jesus quer refletir a sua glória. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Aleluia, rapidinho, eu quero abrir com os irmãos, para nós entendermos um pouco, por que Jesus, Ele quer transmitir a sua glória para nós. Eu vou marcar. Tem paciência aí com o irmão Tiago, irmãos. Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Escuta, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo perfeito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Irmãos, observa aqui que a glória que nós temos é manifestado já na vida de Cristo. Então, quando você sentir a presença, é Cristo estando com você. Quando você sentir o coração tremer, quando você estiver pregando, é Cristo em pessoa com você. É a manifestação dele sobre a nossa vida. Aleluias. Eu marquei duas coisas que eu lembrei, que a glória se manifesta também na veste de Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela não tocou em Cristo. Jesus falou: quem tocou nas minhas vestes? Alguém me tocou. Então quem toca nas vestes, eu nem tocar nele. Tocou nas vestes, sai virtude. Tocou nas vestes, sai poder. Tocou nas vestes, sai cura. Mas para tocar em Jesus, eu tenho que pagar um preço. Eu vou entrar no meio da multidão, eles podem me apedrejar, mas eu vou alcançar o meu milagre. Eles podem até me deixar para trás, porque ela estava com fluxo. Não podia entrar naquele povo, então ela pagou o preço, mas recebeu a cura. Irmão, nessa noite o Senhor está convidando, pague o preço, Jesus vai te dar a sua cura. Paga só mais um pouquinho de preço, que você vai tocar nas vestes de Jesus. Aleluias! A terceira coisa é, Jesus nessa noite, Ele nos leva para o monte, quer mostrar a sua glória, e depois Ele quer levar nós para a cruz do Calvário. Eu não posso falar de Jesus, se não falar da cruz dele. Como assim, irmão Tiago? Você está doido? Sim, você vai observar que quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, e ele manifesta o seu poder, nós vamos ver que no verso 30, e eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falava da sua morte, a morte de Jesus. Observe, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, mostra a sua glória, mostra para eles a oração, e agora eu vou mostrar para vocês que o propósito tem que se cumprir sobre a cruz do Calvário. Então tá Jesus, Moisés e Elias, Jesus falando da sua morte. Então observa que no monte, a gente vai para a cruz do Calvário. Por que na cruz do Calvário? Porque eu marquei algo aqui interessante. Moisés e Elias fala da partida de Cristo para a cruz. Moisés, pelo poder de Deus, guiou o povo no deserto. Sim, Moisés, pelo poder de Deus, libertou o povo do Egito. Sim, mas Jesus, pela cruz do Calvário, nos libertou da escravidão do pecado. Aleluia! Mas Jesus, na cruz do Calvário, trouxe comunhão com o Pai. Mas Jesus, na cruz do Calvário, reconciliou o homem com Deus. Então Moisés não é maior que Jesus. Jesus é maior que Moisés, maior que Elias, maior que os anjos. Esse é o Jesus que está chamando você. Vem para o monte nessa noite. Eu vou te levar na cruz. Eu vou mostrar a minha glória para você. Irmão, você só tem o seu pecado confessado quando você lembra da cruz do Calvário. Eu não posso confessar o meu pecado se eu não lembrar o que Cristo fez por mim. Imagine uma cruz. Que coisa feia, que coisa ridícula. Não tinha nada bonito na cruz, mas foi ali que Ele nos deu a salvação. Porque lá no jardim estava tudo bonito e lá se perderam. Mas na cruz do Calvário estava tudo feio e Ele fez nossa salvação da sua presença eterna do Pai. Aleluias! Então não é o lugar que faz eu cair, é a minha posição com Deus. Então se eu estou orando, se eu estou em comunhão, eu posso estar no jardim do Éden, eu posso estar no Getsemane, eu posso estar na cruz, eu continuo sendo fiel com Deus, na posição com Deus. Aleluias! Eu marquei outra coisa aqui. Na lei de Moisés, o cordeiro era oferecido pelos pecados. Imagina que é a conversa. Moisés, tinha cordeiro lá para vocês purificar o pecado.
mas eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias, olha esse papo de conversa. Então, ou seja, você só pode ser o seu pecado perdoado em Jesus. Desculpe falar se você é católico, mas Maria não tira o seu pecado, José não tira o seu pecado, é só Jesus Cristo que nos liberta do nosso pecado. Aleluias, Ele é o Cordeiro de Deus que foi o sacrifício vivo. Outra coisa que eu marquei, na cruz foi cumprida em Jerusalém todas as coisas, quando ele disse, está consumado. Uma coisa que eu marquei, a cruz é o caminho que nos leva à intimidade com Cristo. E Hebreus 10, 19 vai dizer, temos ousadia para entrar no santuário. Isto é, pelo véu, pela sua carne, nós falamos com Deus. Então observa, quando eu vou para a cruz, eu tenho intimidade com Deus. Quando eu vou para a cruz, Deus vai ouvir a minha voz. Por quê? Quando Jesus ele morre na cruz, o véu se rasga. Então se o véu se rasga, eu tenho direito para entrar e falar com Deus. Então quem chega no pé da cruz, está falando com o Pai, e o Pai está te ouvindo. Irmão, então por que você não está orando? Por que você não está buscando a Deus? Tudo isso que eu estou pregando, Jesus fez por mim e por você. Ele não só fez para os crentes, Ele fez para você também que está desviado, você que está perdido. Sim, se você dobrar o seu joelho e confessar Ele, Ele vai te perdoar, e você será salvo no nome do Senhor Jesus. Aleluias. E na cruz, quando eu vou para a cruz, significa eu morri para o pecado, morri para o mundo, morri para as minhas paixões, morri para os meus pensamentos, morri para os meus desejos. Eu só tenho um, Jesus na minha vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluias. Eu vou concluir aqui com 3 verdades que eu marquei, irmãos, para a gente terminar essa mensagem. Mas para ir para o monte, precisamos superar obstáculos. Olha aí, irmã Regiane e irmã Rosânia. Primeiro que Pedro estava sonolento, acabei de ler aqui. Pedro estava com sono de novo. Pedro gostava de dormir. Gostava, irmão Fábio. A Bíblia vai dizer aqui, irmãos, no verso 32, vamos ler. E Pedro e os que estavam com ele, estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória. E aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui. E façamos 3 tendas, mas no verso final, não sabendo o que dizia, porque estava com sono. Estava com sono, Pedro. Pedro não estava orando, Pedro estava dormindo. Então quando eu não oro, espiritualmente eu estou dormindo. E quando eu estou dormindo espiritualmente, eu falo coisa com coisa. Eu vou orar, não sei nem o que está acontecendo. Eu vou falar com o irmão de Jesus, eu troco Jesus por Genésio. Eu começo a falar coisa que não convém de Deus. Está na Bíblia, eu não estou mentindo. Pedro estava com sono, falou coisas que não entendia. Observa a igreja do Cordeiro. Por isso que nós temos que despertar e estar em oração. Porque quando eu não estou em oração, eu estou vazio de Deus. Se eu estou vazio de Deus, estou cheio de quê? Cheio de mim mesmo, do Tiago. Então quando eu estou cheio do Tiago, eu vou falar do Tiago, da visão do Tiago. Mas quando eu estou cheio de Deus, eu vou falar de Deus, exaltar a Deus, falar de Jesus. Eu vou falar tudo que eu sei de Jesus. Essa é a primeira. Supera o obstáculo do sono. Eu disse, acorda às 5:30 da manhã. Supera o obstáculo do celular. A irmã disse aqui, e vai orar, irmão. Supera, irmão. O obstáculo também de muitos livros. Eu leio o livro, mas é melhor crescer na graça também, depois no conhecimento. Porque não adianta eu ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e não ter um momento de oração, não ter um momento de comunhão com o Senhor. Você vai ter uma intimidade artificial, mas quando você lê a Bíblia e você ora, irmão, se prepara. O seu monte será glorificado, Jesus vai se manifestar. Já já eu vou dar um testemunho para você entender que vale a pena pagar o preço. A segunda é valorizar a experiência da comunhão. No verso 33, aí Pedro vai dizer, bom é que nós estejamos aqui. Então ele valorizou, estava dormindo, mas ele valorizou. Bom é que nós estejamos aqui, Senhor. Irmão, será que nós estamos valorizando esse momento de live? Esse momento que estamos aqui, reunidos em poucos irmãos, será que estamos valorizando?
Ou será que vamos sair? Ou quem está na live dizendo, não vale a pena assistir live. É bom valorizar a comunhão que temos com Deus. Seja na live, seja na sua casa, seja no culto do seu lar. Valoriza, meu irmão, que Deus concedeu para você na cruz do Calvário. Não precisa ter uma igreja para você fazer o culto. Dobra o seu joelho que o culto começa na sua casa. O culto não começa quando eu subo no púlpito, quando eu falo, cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Não, o culto começa quando eu dobro o meu joelho e falo, Senhor, está aqui a minha vida, eu vim te adorar nessa noite. Valoriza a experiência da comunhão. Porque eu ouvi isso, eu não gosto de live porque eu não sinto a presença. Eu falo língua estranha sentindo a presença. Minha mãe quando vai em casa assistir o bispo, ela chora. Então é o que? Emocional? Não, é o Espírito Santo, ele está em todo lugar, ele é onipresente. Basta ter um coração aberto que você vai sentir a presença de Deus. E a terceira coisa, irmã Regiane, eu não sei, Jesus, ele pega muito minha orelha, eu não sei, Jesus. Fala comigo, Pai. A terceira coisa é submissão. Porque a voz diz assim, este é meu filho amado, a este ouvi, submissão. Ouve meu filho, obedece meu filho. Escuta meu filho, submissão. Então o pai está falando, este é o meu filho, a ele ouvir. Ou seja, não vai ouvir nem Pedro, nem Tiago, nem João. Você vai ouvir o meu filho. Você não vai ouvir Marta, Maria, Joana. Você vai ouvir o meu filho. Submissão. E será que estamos sendo submissos? Aí Deus falou para mim, deu um coque. Você está sendo submisso ao meu filho? Jesus falou, aquele que me ama, guarde e pratica as minhas palavras. Então é bom a gente entender. Então quando eu vou para o monte, irmãos, eu vejo a glória de Jesus, ele me caminha para a intimidade, mas aí eu tenho 3 verdades. Supera o sono, valoriza a experiência da comunhão e seja submisso à vontade do Senhor Jesus. Irmão Caio, prepara aí que eu estou terminando. E aí como eu sou um crente pentecostal, até o tutano, como diz o pastor Júnior, olha que lindo. Eles estavam na nuvem. E quando para a voz, sai Moisés e Elias, só fica Jesus. A nuvem, lembramos que quando Moisés entrava na tenda, a nuvem vinha sobre a tenda e a nuvem baixava. E quando a nuvem baixava, o povo falava, Deus está falando com Moisés. Então só tinha que ficar um ali, Jesus, o que pagou o preço para que eu e você sintamos a nuvem do Senhor descendo sobre a nossa vida, o nosso monte. Que nessa noite, meu irmão, o seu coração sinta a presença do Senhor. Saiu Moisés, saiu Elias, mas Jesus está aí dentro, sacudindo você, dizendo, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, sou eu Deus que te levanto nessa noite. Aleluia! Desperta tu que dormes. Sabe o que eu aprendi? Quando o SAMU chega num engarrafamento, que teve muitos acidentes, ele vai dar prioridade para quem está vivo. Para quem está morto, o SAMU não dá prioridade. Ele vai dar prioridade para quem está vivo. Então se você está vivo, Jesus vai no seu socorro nessa noite. Você não está morto não, você está vivo, porque você está escutando, você está vendo. Então sinta o socorro do Senhor, que toma você pela mão direita nessa noite. Para terminar, irmão Caio, vem aqui comigo, vem aqui. Ele toma pela mão direita. Vem aqui, irmã Zana, vem aqui. Eu tenho que explicar isso aqui. Deus não anda do nosso lado. Não. Ei, irmão Tiago, está doido. Não. Se ele toma eu pela mão direita, não tem como Deus andar assim comigo. Tem? Não tem. Então se ele me toma pela mão direita, ele está de frente comigo. Deus está de frente conosco. Ele sempre esteve diante, nunca do lado nem atrás. Por quê? Porque ele vai livrando, tirando os espinhos, tirando as armadilhas, porque Ele é Deus na nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus, deixa Deus entrar na sua frente essa noite, tira a sua força, tira a sua razão, e deixa Jesus guiar a sua vida, que a glória do Senhor desça sobre a sua casa, desça sobre os seus filhos, sobre a sua família. Irmão, na lei, Moisés foi bom, Elias, profeta, foi bom, mas Jesus, ele é o cumprimento da lei do profeta. Aleluia! É esse Jesus que eu prego para você, e o meu desejo é que você sinta a presença dele nessa noite. Vem para o monte conosco essa noite. Irmão Caio vai estar louvando a Deus. Vamos subir para o monte essa noite, irmãos. Acenda o seu coração na sua casa aí e sinta a presença do Senhor no monte do seu coração.
Quem puder, vamos colocar de pé. Irmão Caio vai adorar, Deus vai usar, varão. E eu vou falar em língua estranha. Eu não ligo não tenho vergonha não. Porque nós estamos no monte aqui, varão. Ele desceu no monte, eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Irmão Caio adora a Deus e nós vamos estar orando. Deixa seu pedido de oração aí. Aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Deixa a nuvem descer na sua Novas casa, irmão. sandálias pra suportar o ID. Se for preciso, chora, Pôs um se anel Mas em não meu para, dedo não e para. me Não tirou o abandone, é Jesus que está aí na sua medo. casa. Novas sandálias É Ele que deu a vida e por você. disse: vai. A tua presença, Senhor. E eu Aleluia. me despedi dos meus Aleluia. pais. Sinta Deus falando com você essa noite. Queimei minhas carroças e Aleluia. eu afundei meus barcos no cais. Eita, Deus, fala com o teu povo, Senhor. Fala, Senhor. E eu Fala com o teu povo, papai querido. me despedi dos meus pais. Aleluia, aleluia. Queimei minhas carroças e Olha Deus convidando você para voltar, irmão. afundei meus Volta pro braço do Pai. barcos. Volta pro regaço do Pai. Volta, irmão. Ele abriu mão de Volta, sua volta, glória, volta. sangrou no madeiro por mim. Olha o que ele fez por você, meu irmão. Me conectou, salvou. Olha o que ele fez por você. Escuta o Senhor cantando no seu ouvido. Ele me deu um destino, Deu tudo por você. uma capa e um pouco de vinho. Aleluia. Ele me deu unção, a unção tá chegando. e pão. Tá chegando a unção de novo na sua Pôs um vida. anel em meu dedo. Aliança e me contigo essa tirou noite. o medo. Não para, minha Novas filha. sandálias Não para, minha filha. pra Eis que estou contigo, minha filha. Não para, não para. Luta mais um Pôs pouco. anel em meu dedo Pega e o seu me martelo e volta a tirou trabalhar na o obra do medo. Senhor. Novas Pega o seu machado e sandálias volta na me obra do Senhor. disse, Faça um monte aí na sua casa, irmão. Começa a orar. Faça um monte aí. Dobra seu joelho na sua casa. e Dobra seu joelho. eu me despedi dos meus pais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Queimei Jesus. minhas carroças e eu Sinta de novo a presença do Pai. Sinta a presença do Pai de novo. Sinta o coração ardendo de novo. Não deixe esfriar, não. Aleluia. Faça um monte na sua casa essa noite. Faça um monte na sua cama essa noite. Faça um monte no seu coração essa noite, porque a presença está descendo. Aleluia. Aleluia. Afundei meus barcos no cais. Jesus. Pra onde eu irei? Para onde nós iremos? Se eu não tenho pra onde voltar. Para onde você vai, meu irmão? Só tenho você. Para onde Deus. você vai, minha irmã?
palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, Para Senhor? onde eu irei? Para onde nós iremos? Se eu não tenho para onde voltar. Eu estou sentindo o Senhor aqui nessa noite. Só tenho você. Não é arrepio Deus, do homem, não. É a tua presença aqui, palavras Senhor. de vida eterna. Não tem para onde a gente ir, Pai. Não tem lugar melhor. Se eu não tenho para onde voltar. Oh, não tem Só como. tem você. Xanabana, sui de canto, tarabadai. É o Senhor, é o Senhor. Não tem como, Se Pai. eu não tenho pra onde Não tem voltar, como. só tem você. Aleluia. Palavras de vida eterna. Ah, assim está renovada essa noite. Se você está chorando é porque Deus está renovando as suas Sou lágrimas. totalmente. Deus está renovando o seu amor por Ele essa noite. Não deixe as decepções parar Fui você. encontrado. Não deixa as lutas parar você. Eu também tenho luta, mas eu prossigo para o alvo. Sepulte os mortos, esqueça o passado. Cuide do seu presente e feche os portos essa noite. Feche a janela do pensamento de parar, de desistir da igreja. Feche agora essa janela. Mas volte a orar. Volte para ir para o monte da oração. Um com você, somos um. Que alegria que eu estou você. sentindo, papai, aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Com você. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Caio. Falou conosco essa noite. Ele está no monte do nosso coração. Não assusta se você acordar de noite ouvindo uma voz. Talvez você falasse, ô moço, você falou comigo? Não, foi Jesus que despertou. Não seja como Samuel. Não confunda a voz de Deus com a voz do homem. Porque é Deus que vai te chamar nessa noite. Me dê 2 minutos. Eu me lembro um dia, irmão Caio, eu cheguei em casa e eu falei para os meus filhos, vamos dormir. Porque Deus quer falar comigo. Pode assentar, irmãos. Vamos dormir que Deus quer falar comigo. Mas eu falei, o que eu falei? Da onde veio isso? E eu nunca vou esquecer. Naquela noite eu dormi e eu ouvi uma voz que não tem como imitar, irmãos. Mas uma voz. Morava numa casa de 2 cômodos. Entrava água por cima e por baixo. Mas tinha a presença de Jesus lá dentro. Porque eu ouvi, Tiago. E eu levantei e eu falei, é minha mãe chamando. Fui lá no portão, irmão Fábio. Era mais de 2 horas da manhã. Minha mãe fala assim, depois das 2 horas não é sonho, é revelação. E eu fui lá no portão, falei, minha mãe não está aqui. Voltei e falei para a Luana, falei, amor, minha mãe veio aqui, porque ela me chamou e foi embora. Não, ninguém chamou você. Voltei a dormir, irmãos. Daqui a pouco eu escutei, Tiago. Aí eu abri o olho e falei, Luana, para de brincar. E era todo cheio de sono. O que foi? Eu falei, você está me chamando. Ela falou, não estou te chamando. Eu falei, peraí, tem alguma coisa. Irmãos, diante de Deus, eu fui dormir. E eu ouvi pela 3ª vez, Tiago. E eu disse, eis-me aqui, Senhor. Mas eu nunca fiquei tão fraco como aquele dia. Eu senti um temor tão grande nos meus joelhos. Eu só curvi a cabeça. E eu via um homem correndo atrás de mim. E eu correndo desse homem. Um homem muito grande que eu não via a tua face. Eu só via vestes brancas. E ele dizia, para porque eu preciso te marcar. Você está preparado? E eu falei, não estou, eu estou correndo do Senhor. E eu me parei no muro branco, irmã Regiane, e eu não tinha como correr. E eu me lembro que eu vi um dedo na minha testa e veio uma voz dizendo, a partir de hoje, você está preparado para fazer a obra. Isso foi na quinta-feira. Eu ficava no som aqui. Ficava nesse som. Sábado era culto de jovens. Eu nunca tinha pregado na minha vida. Teve um culto de jovens abençoado. A minha líder era a irmã Miriam, uma irmã abençoada. Em nome de Jesus, vai ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Era a minha líder. Acabou aquele dia o culto de jovens. Ela desce do púlpito, ela me chama no som e fala, Tiago, o próximo culto de jovens quem prega é você. Deus me chamou. Eu disse, eis-me aqui. Com 3 dias, Deus confirmou o chamado da pregação. Então nessa noite, o Senhor vai te chamar e diz, eis-me aqui, Senhor. E se prepara para Ele revelar para você a vontade dEle, amém? Irmãozana, Deus abençoe pela oportunidade, obrigado, amém? Vamos estar orando para o final então? Amém. Vamos estar orando aí, pode dar as bênçãos apostólicas em nome de Jesus, amém? Se tiver pedido de oração, não tiver, a gente vai orar também, porque vai alcançar. Tem, irmão Caio? Aqui tem. Se não tem na live, aqui tem.
Quanto? Hoje? Ô, Glória, irmão Caio está completando 2 anos de casamento, irmão. Vai ter água gelada lá para mim, né, irmão Caio? Vai ter um churrasco. Eu vou saber onde o irmão Caio mora, a gente vai descer lá rapidinho, então. 2 anos, vamos orar pelo casamento do irmão Caio. Se o pastor estivesse aqui, o pastor orava, mas eu tenho certeza que amanhã o pastor ora pelo irmão, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amanhã, amados, amanhã, 7h30, oração, vem para o monte da oração, 8 horas, escola bíblica dominical, começa uma grande lição, em nome do Senhor Jesus Cristo. 3 horas, mães que clamam, 7 horas, o culto com a família. Irmãos, enquanto a igreja está fechada, vamos assistir live, porque Deus fala na live também, em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos orar pela vida do irmão Caio, pelo casamento, por todos nós aqui, em nome do Senhor Jesus. Pai, assim nós te louvamos, te glorificamos pelo teu nome, Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por falar conosco. Obrigado por nos convidar para ir para o monte da intimidade, o monte da submissão, o monte da transfiguração, o monte que o Senhor revela para nós o teu querer. É esse monte que vai entrar no coração da tua igreja. É esse monte que vai resplandecer na nossa cara. Quando a gente chegar em casa essa noite, que resplandeça a tua face sobre nós, que possamos levar luz para onde a gente pisar. Papai, também eu te louvo pela vida do irmão Caio e irmã Joyce. Estão completando 2 anos de casamento. Pai, que esses 2 anos se multiplique 15 vezes mais. Pai querido, que só abençoe o casamento dele e multiplique, papai, as bênçãos sobre a vida deles. Papai, assim como o Senhor disse para Adão e Eva, eu digo para eles que multiplique também, que o Senhor dê muitos filhos, papai, dentro da vontade do Senhor. Abençoe esse casamento matrimonial que foi dentro da tua vontade. Abençoa todos que estão aqui, papai querido, ouvindo a tua palavra. Abençoa aqueles que vão entrar mais tarde para ouvir a tua palavra e nos convida todo dia para o monte da oração. Assim eu louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem estiver em casa, aqui, faça assim com as mãos. Em nome do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo estejam não só hoje, mas para todo sempre. Quem crê, diga. Deus abençoe, pastor Gino. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, está terminado.